A autoria mais aceita para Dazzle como sistema adotado pela Royal Navy e pelo transporte mercante britânico costuma ser atribuída ao artista marítimo Norman Wilkinson, então ligado ao esforço naval britânico. A ideia aparece em 1917, é apresentada ao almirantado e rapidamente ganha forma institucional. Isso não significa que ninguém tivesse pensado antes em pintar para enganar no mar. E aqui entra uma controvérsia importante e honesta. O zoólogo John Graham Kerr, também envolvido com questões de camuflagem, reivindicou prioridade para princípios de camuflagem disruptiva aplicados a navios. A versão mais aceita hoje diferencia as coisas. Kerr defendia conceitos de quebra de contorno e contra-sombreamento inspirados na natureza. Wilkinson propôs e, sobretudo, estruturou a aplicação sistemática de padrões fortes e geométricos com o objetivo principal de confundir a avaliação de rumo ou velocidade em observação por periscópio. A disputa aparece em correspondências e discussões posteriores, mas, na prática, o que importa é que, em 1917, o almirantado decide agir e cria um aparato para transformar quadros em instruções de estaleiro. Para entender por que isso faz sentido, você precisa voltar ao periscópio. Um U-Boat não aperta um botão e acerta. O ataque típico exige observar o alvo, estimar distância, estimar velocidade e, principalmente, determinar o ângulo no alvo, o angle on the bow, o ângulo que o rumo do navio forma em relação à linha de visão do submarino. Esse ângulo, junto com a velocidade estimada e o desempenho do torpedo, entra num cálculo, onde o navio estará quando o torpedo chegar. Em muitos casos, especialmente em mar mexido, e com o periscópio exposto por pouco tempo para não denunciar a posição, o comandante depende de silhueta, linha d'água, proa e popa bem reconhecíveis e do gesto visual do navio no horizonte. Se você desloca a percepção desses elementos, se você faz a proa parecer mais curta ou faz a linha do costado sugerir outro rumo, você aumenta a chance de erro. E o erro no mar não precisa ser grande. Alguns graus a mais ou a menos podem significar um torpedo passando à frente ou atrás, sem chance de correção. É aqui que a Dazzle se revela como engenharia psicológica. Os padrões não são aleatórios, eles são agressivos, de alto contraste, com diagonais e blocos que quebram a continuidade do casco. Às vezes há faixas que atravessam a prua e empurram o olhar para um rumo falso. Às vezes, a polpa recebe um tratamento que disfarça o comprimento real. Em outras, a superestrutura é pintada de modo a reduzir pistas de perspectiva. Fotografias de época mostram isso de forma quase desconfortável. Navios com listras pretas e brancas, cinzas e azuis, como se um pedaço de arte moderna tivesse sido colocado para atravessar o Atlântico com carvão, munição ou comida. A adoção britânica não fica só na conversa. Em 1917, o esforço se formaliza. Cria-se uma seção de camuflagem naval. Artistas e desenhistas produzem projetos para tipos específicos de navio. Modelos em escala são pintados e avaliados sob diferentes ângulos e condições de luz, e então saem instruções para a pintura real. Esse detalhe é crucial porque tira a história do mito e coloca no mundo do papel timbrado, ordens, memorandos e manuais. Há registros de designs padronizados, vinculados a tipos de casco e materiais preservados em acervos oficiais e museológicos. Em coleções como a do Naval History and Heritage Command, por exemplo, aparecem desenhos datados de 1917 associados ao Department of Shipping/Transport britânico, evidenciando que aquilo era tratado como procedimento, não como excentricidade. Mas uma pergunta aparece rápido, e ela é o motor do episódio. Se o objetivo não é esconder, por que pintar tão chamativo? A resposta é simples e incômoda, porque o submarino já te viu. No periscópio, um cargueiro no horizonte é visível. O desafio é acertar. A Dazzle aceita a visibilidade e ataca a solução do tiro. E isso conversa diretamente com uma realidade técnica. Muitos torpedos da época tinham limitações de confiabilidade e de ajuste fino, e a janela de ataque nem sempre permitia medições longas. Se o comandante alemão precisa manter o periscópio pouco tempo fora d'água para evitar ser visto e ser atacado por escoltas,
Qualquer sistema que torne a leitura mais lenta ou mais incerta ajuda. Agora imagine o que acontece quando isso vira rotina. Estaleiros e docas passam a receber instruções específicas. Não é pinte bonito, é pinte deste jeito. E como o esforço de guerra não tem paciência para improviso individual, surgem manuais e esquemas. O navio chega, entra em doca, recebe o padrão designado. Em alguns casos, diferentes padrões são atribuídos a navios semelhantes para reduzir o aprendizado do inimigo. Em outros, o padrão leva em conta o perfil lateral, o tamanho, a função. Há relatos de que modelos eram observados por periscópios simulados para testar o efeito, uma espécie de laboratório de ilusão de ótica, mas com pressão militar. A documentação disso aparece em estudos históricos baseados em arquivos do Almirantado e em acervos museológicos. Quando falamos relatório ou memorando, estamos falando de um Estado tentando padronizar a arte. E do lado alemão? Os diários de guerra e memórias de submarinistas não são um bloco único, mas existem referências recorrentes à dificuldade de identificação e de avaliação quando o alvo tem pintura disruptiva. É importante não vender isso como os alemães ficaram cegos. Não, U-boats continuaram afundando navios. O que a Dassault pretende é aumentar a taxa de erro, aumentar a chance de um torpedo errar ou forçar o submarino a se aproximar mais para ter certeza, e aproximação significa risco maior de ser detectado e atacado. Esse forçar a aproximação é uma das chaves. Se o comandante desconfia do próprio cálculo, ele busca confirmação, e quando ele busca confirmação, ele se expõe. Há também o outro lado do argumento. Será que a Dassault realmente mudou a estatística? Aqui entra o debate historiográfico, e é onde a história fica adulta. Existem relatos contemporâneos positivos, inclusive em materiais oficiais e na imprensa, e há também avaliações posteriores, que apontam dificuldade em medir o efeito com rigor, porque em 1917 e 1918, várias coisas mudaram ao mesmo tempo. O sistema de comboios por si só altera profundamente as probabilidades. Menos navios navegando sozinhos, mais escoltas, rotas e horários mais coordenados. Tecnologias e táticas antissubmarino evoluem, então se as perdas caem, de quem é o crédito? A Dassault pode ter ajudado, mas quantificar quanto exige comparar grupos semelhantes em condições semelhantes, algo quase impossível no caos do Atlântico em guerra. O que existe, em alguns estudos e compilações, são tentativas de análise, comparar taxas de acerto e afundamento entre navios pintados e não pintados, ou entre padrões diferentes. Algumas análises sugerem ganhos modestos ou circunstanciais, outras argumentam que o efeito foi real, mas pequeno, e que a principal vitória foi psicológica e operacional. Elevar a confiança do próprio lado, dar ao público um símbolo de resposta criativa e impor ao inimigo mais incerteza em cada ataque. O consenso mais prudente costuma ser este: a Dassault não foi um escudo mágico, mas é plausível que tenha degradado a qualidade de soluções de tiro em parte dos encontros, especialmente sob condições ruins de visibilidade e tempo curto de observação. E, numa guerra de atrito, pequenos percentuais podem significar centenas de milhares de toneladas ao longo de meses. Há um momento em que você consegue ver o ponto sem precisar de estatística. Pense no que o periscópio oferece: uma imagem estreita, limitada, tremida pelo mar. Agora coloque um casco com diagonais que criam falsas linhas de proa, que quebram a horizontal da linha d'água, que confundem o comprimento. Mesmo que o comandante seja experiente, ele está lutando contra o próprio cérebro, que busca padrões familiares. A Dassault explora isso. E explorar isso não é charlatanismo. É a mesma lógica por trás de certas técnicas de engano visual em aviação, em tanques, em uniformes. Só que aqui a intenção é muito específica: mexer com rumo e velocidade. O navio não some, ele vira um problema. E foi um programa grande. Não estamos falando de alguns navios. Houve aplicação em escoltas, mercantes e até grandes unidades, com variações por país. Britânicos, americanos e outros aliados adotaram padrões Dassault ou similares.
A Marinha dos Estados Unidos, por exemplo, também preserva desenhos e registros de padrões. Fotografias de 1917 e 1918 mostram navios em docas sendo pintados, tripulações a bordo com o casco transformado. Essas imagens, quando colocadas em sequência com os documentos de desenho, mostram uma cadeia completa: ideia, projeto, instrução, execução e navio no mar. É raro numa história de guerra você conseguir ver a passagem da teoria à tinta tão claramente. Mas a pergunta que segura o espectador é inevitável. Se isso era tão inteligente, por que não vemos todo navio moderno pintado assim? Porque a guerra mudou e os sensores mudaram. À medida que a detecção e o controle de tiro evoluíram, sonar, radar, aeronaves, computadores, a dependência do olho no periscópio como principal ferramenta de solução diminuiu. E quando o inimigo mede distância por radar ou acompanha por outros meios, a ilusão geométrica perde força. Mesmo assim, em certos contextos, princípios de disrupção visual reaparecem, não como folclore, mas como ferramenta situada no seu tempo. E aqui vale um último cuidado: não transformar a Dazzle em lenda total nem em fraude. Ela foi real, documentada, aplicada em escala e discutida seriamente em ambiente militar. Ao mesmo tempo, o próprio ambiente em que ela nasce, 1917, crise submarina, urgência, favorece soluções que parecem improváveis. A Dazzle não substituiu o comboio, não substituiu escoltas, não substituiu cargas de profundidade, mas pode ter sido mais uma camada de proteção, uma forma de aumentar a fricção do ataque inimigo. E, numa guerra em que a Alemanha aposta em afundar mais rápido do que os aliados conseguem construir e transportar, aumentar fricção é estratégia. Então, quando você olhar uma foto de um cargueiro de 1918 coberto de faixas pretas e brancas, não pense em arte pela arte. Pense no oficial no periscópio, tentando decidir se aquela diagonal é proa ou é mentira. Pense no torpedo saindo, correndo sob as ondas e passando a poucos metros do casco porque alguém errou um ângulo. Pense no comboio chegando, comida descarregada, guerra prolongada. Às vezes a diferença entre um mapa e um cemitério é um pequeno erro, e às vezes você tenta provocar esse erro com tinta. Se você curtiu esse tipo de história, inacreditável mas ancorada em documentos, fotos e debates reais, se inscreve no canal e me diz nos comentários: você acha que a Dazzle foi mais engenharia visual ou mais propaganda inteligente? E qual outra arma improvável da Primeira Guerra você quer ver aqui, com fontes e contexto, sem mito?